E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 121. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre AVC. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a mobilização muito precoce pós-AVC. Esse aqui é o estudo AVERT, né, um dos estudos mais conhecidos sobre o tema. Esse aqui é o AVERT 2, que ele vai falar sobre a segurança e a viabilidade da mobilização muito precoce pós-AVC. E na semana que vem eu vou trazer o AVERT 3, que foi o estudo que falou sobre os desfechos clínicos, né, sobre a eficácia da mobilização muito precoce pós-AVC, tá? Então vai ser basicamente aí dividido em duas partes, essa primeira parte do AVERT 2, que foi publicado em 2008, e depois o AVERT 3, que se eu não me engano foi publicado em 2015, tá? Esse primeiro artigo aqui foi publicado na Stroke em 2008, que tem um fator de impacto de 10,170. Bom, qual que é o contexto então para o AVERT, né? A gente tem muitos pacientes, né, que sofrem AVCs aí durante o ano todo. O cuidado desses pacientes em unidades específicas de AVC, que infelizmente no Brasil são poucas, né? Eles levam uma redução de mortalidade e melhora nos desfechos funcionais. Então, quando eu tenho uma unidade específica de AVC, eu consigo uma menor mortalidade e melhores desfechos funcionais para esses pacientes. E dentro das coisas que são feitas, né, os cuidados que são oferecidos para esses pacientes dentro dessas unidades de AVC, a mobilização precoce e o controle da pressão arterial parecem ser aí as intervenções que levam a esses melhores desfechos. Porém, quando a gente fala da mobilização muito precoce, a gente tem uma evidência inconclusiva até então, né? Lembra que a gente estava falando aí de 2008, os autores tinham feito aí uma revisão onde eles encontraram apenas 3 artigos que não somavam 200 pacientes até então. Porém, apesar dessa evidência inconclusiva, a mobilização muito precoce já era recomendada em guidelines. E aí os autores, né, a Julie Bernhardt, levanta a dúvida aí. A mobilização muito precoce no paciente pós-AVC, ela é realmente segura e viável? Então ela precisava responder essa pergunta primeiro, antes dela ir lá para o estudo de fase 3, que é o que a gente vai ver semana que vem, para versar sobre a efetividade, né? Primeiro, antes de eu fazer algo, eu preciso saber se esse algo é realmente seguro e viável. É seguro e eu consigo entregar isso para o paciente, né? Então o objetivo aqui do AVERT 2 era determinar se um protocolo de mobilização muito precoce é seguro e viável para pacientes que sofreram AVC. Como que era a estratégia PICO, então, que ela montou, né? Então, os pacientes, a população eram pacientes acima de 18 anos que tinham dado entrada aí com até 24 horas de início dos sintomas de AVC, né? Ou seja, ela tinha que recrutar esses pacientes, ela tinha que inserir esses pacientes no estudo nas primeiras 24 horas de início dos sintomas de AVC. É isso que vai caracterizar a intervenção, que é a mobilização muito precoce. Por que muito precoce? Porque ela é iniciada nas primeiras 24 horas, tá? Então, dentro das primeiras 24 horas aí do início dos sintomas de AVC. O grupo controle aqui eram os cuidados habituais que já eram oferecidos para esses pacientes aí. Os outcomes, né, os desfechos de interesse, era a mortalidade, que estava aí dentro do critério de segurança do estudo, e a dose total de mobilização, que estava dentro do critério de viabilidade. Além disso, né, dentro do desfecho de segurança ainda tinha a presença de eventos adversos graves, e dentro do desfecho viabilidade também tinha o tempo que demorava para o paciente receber a primeira mobilização. Será que isso realmente ocorria dentro das primeiras 24 horas aí do início dos sintomas? E os time points, né, os momentos que esses pacientes eram avaliados com relação a esses desfechos, eram nos primeiros 7 e 14 dias, e depois um follow-up de 3, 6 e 12 meses. Bom, o desenho do estudo, então, era um estudo randomizado, controlado, double-blinded, né? O que quer dizer isso? Que tanto os pacientes quanto os avaliadores eram cegos, eles não sabiam em qual grupo os pacientes estavam alocados, só quem sabia eram os profissionais que faziam a intervenção, né? Porque aí não tinha como cegar os caras que estavam tratando esses pacientes. E o estudo foi realizado em 2 unidades de AVC na cidade de Melbourne, lá na Austrália. Aqui a gente vê o fluxo do estudo, né? Aqui a gente já vê os 71 pacientes que foram recrutados e randomizados, 33 no grupo controle,
38 aqui no grupo mobilização muito precoce. A gente vê aqui os time points que eles eram avaliados, né? Os 7 dias, 14 dias, 3 meses, 6 meses e 12 meses. E a gente vê que um grupo, né, começou com 38, vai terminar com 25, porque tem os indivíduos que morreram e os indivíduos que pediram para sair do estudo, e aqui o outro começa com 33 e termina com 27 por conta dos indivíduos que morreram nesse percurso. E que era, então, o protocolo desse grupo mobilização muito precoce? Então, era realizar a primeira mobilização até 24 horas do início dos sintomas, então eu tinha que fazer a primeira sessão de mobilização num delta de tempo que se encaixasse nas primeiras 24 horas pós início dos sintomas de AVC. Essa mobilização continuava até o 14º dia de internação ou até a alta, o que viesse primeiro, né? Se o paciente fosse de alta no 8º dia, acabava aí o protocolo, né? Essa mobilização era realizada pela fisioterapia e pela enfermagem. O grande objetivo era estimular o paciente a sentar, né, na poltrona, sentar fora do leito ou ficar de pé. Então, eram as principais atividades aí, além da deambulação. E o paciente era estimulado a fazer isso pelo menos 2 vezes ao dia, além do habitual. Então, fora o que já era de habitual dentro daquele hospital, dentro daquela unidade, ele era estimulado a fazer pelo menos mais 2 vezes ao dia. Infelizmente, eu não consegui achar aqui dentro do AVERT 2 a descrição do que eram os cuidados habituais, porque isso sempre é muito interessante, né? Eu sempre comento aqui, quando a gente fala de estudos que falam de exercício, de mobilização, comparar os dois grupos é importante para entender o efeito, porque se um grupo faz nada e um grupo faz muito, obviamente a diferença tende a ser maior do que um grupo que faz algo comparado com outro grupo que também faz alguma coisa, só que um pouquinho mais, né? Digamos assim. Então a diferença tende a ser menor. Sempre é importante saber a diferença entre os grupos quando a gente está falando de exercício ou mobilização. Mas dentro aqui do artigo publicado na Stroke, eu não achei essa descrição e eu também não consegui achar isso aí em outros artigos anteriores do AVERT, tá? Aqui na tabela 1, né, a famosa tabela do baseline, para saber as características lá de entrada dos pacientes. A idade dos pacientes não diferia, né? Então, a média aí de 74 anos nos dois grupos, 53% de mulher em um grupo, 42% no outro. Os fatores que limitavam a mobilização, critérios respiratórios, 15% num grupo, 11% no outro. Déficits relacionados a membro inferior, 21% em um grupo, 29% no outro, então também isso não modificava. A história de pré-morbidade desses pacientes, né? Então, eles avaliavam aqui a escala ranking modificada e colocaram aqui 0, 1, 2, 3, né? A ranking tem pontuações maiores. Quanto menor, melhor a funcionalidade do seu paciente, né? Então, 0 são aqueles pacientes que não tinham nenhum déficit, né? Passado antes do AVC, aqui na tabela 1. Então, 61% no grupo controle e 47% no grupo mobilização muito precoce. Ranking 1, ó, 24 versus 16, ranking 2, 6 versus 21 e ranking 3, 9 versus 16. Então, aqui, por exemplo, olhando aqui a escala ranking desses pacientes, né, na história preguiça, a gente vê que no grupo mobilização precoce tinham mais pacientes com um ranking um pouquinho pior comparado ao grupo controle, né? E na escala NIS aqui, que é a escala de gravidade para o AVC do NIH, a gente vê o AVC que é classificado em leve, moderado e grave, de acordo com a pontuação, né? Leve, pontuação entre 1 e 7 no NIS Score, moderado de 8 a 16 e grave maior que 16. A gente vê que não diferiu muito, né? Leve, 46% no grupo controle, 39% no grupo mobilização, moderado 33% versus 34% e grave 21% versus 26%. Então não tiveram grandes diferenças aí no baseline dos grupos, a não ser ali pela escala de ranking modificada. Indo aqui para os resultados, primeiro desfecho que a gente vai ver aqui, ó, tempo para mobilização, quanto tempo demorava para entregar a primeira sessão de mobilização, que estava lá dentro do critério de viabilidade, né, já que eu tinha que entregar nas primeiras 24 horas. Será que era possível mesmo fazer isso para esses pacientes AVCs? E aqui a gente vê ó, que o grupo mobilização muito precoce recebeu a primeira mobilização numa média de 18,1 horas após o início dos sintomas, já o grupo controle 30,8 horas após o início dos sintomas. Então, realmente, eles conseguiam entregar a mobilização muito precoce dentro do tempo previsto, que era antes de 24 horas. Já no grupo controle, ficou aqui acima das 24 horas, 30,8 horas. Guarda esse número, porque no artigo da VERT 3 a gente vai ver que isso aqui mudou um pouco. E outra questão da viabilidade é a dose total. Então, eles queriam entregar nas primeiras 24 horas
e a dose total tinha que ser uma dose maior comparada ao grupo controle, né, ao grupo de cuidados habituais. E a gente vê aqui, ó, que o grupo mobilização precoce recebeu 167 minutos na média versus 69 minutos na média para o grupo controle. Então, o grupo mobilização muito precoce recebeu uma dose total bem mais alta, né? Foi aí mais que o dobro do grupo controle. Então, ele mostrou aí que foi viável, né? Então, esses pacientes que recebiam a mobilização muito precoce, você conseguia entregar antes das 24 horas e numa dose muito maior, tá? Com relação à segurança, que era a mortalidade, não teve diferença na mortalidade, mostrando que foi seguro, tá bom? E aqui ele traz nessa tabela 2 aqui, né, o desfecho de funcionalidade pela ranking modificada, que para ele era manter uma ranking modificada entre 0 e 2, né, no follow-up de 3, 6 e 12 meses, e ele viu que para 12 meses, quando ele fazia, na verdade, para 3, 6 e 12 meses, a odds ratio, né, na análise multivariada, era maior para o grupo que fez a mobilização muito precoce, ou seja, tinha uma tendência a ser um desfecho melhor de funcionalidade para o grupo muito precoce, mas que só tinha um P estatístico só com 12 meses, que tinha aqui um odds ratio de 8,15, né, um odds ratio bem alto. Porém, esse estudo não tinha poder suficiente para falar sobre esse tipo de desfecho, que era o desfecho de efetividade. Tanto que a gente vai falar semana que vem sobre o AVERT 3, que aí sim vai ter um número de pacientes suficientes com poder para falar sobre efetividade. E a gente vai ver também que esse desfecho aqui também vai mudar no próximo artigo. Tá? Então, conclusão. O protocolo AVERT, no qual a mobilização começa dentro de 24 horas do início dos sintomas do AVC, parece seguro e viável. E aí, então, a Julie tinha capacidade de iniciar a nova fase do seu estudo, que foi o estudo de fase 3, que é o AVERT 3, que a gente vai ver semana que vem, tá bom? Então, não perde que semana que vem a gente vai vir aqui falar sobre o AVERT 3. Enquanto isso, não deixa de dar aquele joinha antes de sair do vídeo, compartilha esse vídeo aí com a sua galera, clica na setinha que tem aqui embaixo da tela do vídeo, que você compartilha direto lá no seu grupo do WhatsApp, já manda lá para sua turma, comenta o que você achou, se já conheceu o Estudo Avert, ficou com alguma dúvida, e não deixa de se inscrever no canal e recomendar para sua turma se inscrever aí também, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, até lá!